Agora sim, pessoal, estamos gravando, né? Vocês me escutam bem? Eu sim. Ok, obrigado. Como é bom, né, começar com a paz, especialmente essa paz proposta por Gil, né? Que vocês venham em paz nessa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos começando juntos agora o terceiro seminário de jornalismo audiovisual da UFOP. Essa é uma realização do Laboratório de Criação e Produção Audiovisual do nosso curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu quero agradecer a presença de cada um dos meus queridos e queridas, né, alunos da disciplina de telejornalismo, dos companheiros e companheiras externos ao FOP, né, que estão nesse momento ou que chegarão ou que daqui a pouco terão acesso a esse conteúdo, né? Que bom que cada um de vocês está aqui ou vai ter acesso daqui a pouco a esse registro, a esse diálogo. Eu lembro que esse é um evento feito por equipe. Dentro dessa disciplina, nós trabalhamos esse conceito integrativo de equipe, né? E por isso eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer, né, todo o cuidado da tarefa de pré-produção dos nossos convidados, né, que foi feita, que é assinada ali pelos jornalistas, pelos pesquisadores e mestrandos do nosso PPG-Com da UFOP, Kellen Barros e Vitor Sequin, né, hoje que inclusive estão desdobrando o seu estágio docente, talvez seja a última atividade, né? Ou a penúltima atividade do estágio docente deles, e que serão os nossos entrevistadores de base nessa noite. Eu também gostaria de agradecer muito ao monitor da disciplina de telejornalismo, Pedro Olavo, que fez algumas ressignificações da arte de divulgação dessa noite, e também ao nosso técnico do laboratório, Anderson Medeiros, por todo companheirismo durante a disciplina, né, que coroou toda essa disciplina. O tema de hoje, nosso tema é extremamente atual, né, vide a guerra que nós estamos olhando muito de perto, né, por várias vezes essa temática ecoou dentro da sala de aula, ou seja, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que acontece ali no final de fevereiro, e até hoje nós acompanhamos aí abismados e entendendo, né, todo esse processo que está acontecendo, já ceifando aí mais de 47 mil pessoas. E aí, a partir disso, desse acompanhamento, nós propusemos um tema para discutir hoje, que é o direto do fronte, a cobertura televisiva em conflitos armados, né? Mesmo que para alguns sejam exercícios, né? Nós estamos entendendo aí como uma cobertura realmente de guerra, como é esse caso que está acontecendo dentro da Ucrânia. Bom, para discutir esse tema conosco, nós temos dois convidados para lá de especiais, né? O primeiro deles começou muito jovem, com seus 16 anos. Ele estudou fotografia e direcionou seus estudos para fotojornalismo. E em 2016 ingressou na Reuters como fotógrafo naquele momento e logo depois foi para a Reuters TV. E aí, a partir dessa instância, conseguiu levar esse olhar da fotografia para o vídeo e também buscou manter-se, né, num propósito que era de conectar pessoas às histórias humanas, nesse processo de humanidade muito latente no seu trabalho. Bom, na Reuters ele fez várias coberturas, né, como das eleições presidenciais, da Copa América 2019, 2021, a morte, né, do Maradona, os incêndios, os inúmeros incêndios na querida Amazônia, o crime ambiental, né, da barragem de Brumadinho e a pandemia de Covid-19. Nós lembramos que nós ainda estamos, né, com efeitos dessa pandemia, todo cuidado ainda é pouco. E vale ressaltar que esse convidado em 2019 e 2021 foi finalista do prêmio do jornalista do ano também pela Reuters, Leonardo Benassato, né? Seja muito bem-vindo. Como vai, Leonardo? Obrigado, professor. Prazer estar com todos vocês aqui hoje. É uma honra poder falar de televisão, de jornalismo e poder compartilhar um pouquinho da vivência na Ucrânia. A honra é toda nossa, seja muito bem-vindo. Prazer ter você nessa sala, nesse diálogo. Bom, além do Leonardo, né?
Ela que é jornalista independente, já colaborou em diversos jornais e de muitas mídias, né? É um currículo que passa pela Argentina, Chile, a querida Cuba, né? Israel, Alemanha, França e especialmente o nosso Brasil. E é também artista de fotografia digital de celular, já tendo algumas exposições aí no portfólio, né? Uma delas em Minhas Mãos, Manaus, uma exposição que passou pelo Centro de Cultura Brasileira de Tel Aviv, Universidade Hebraica de Jerusalém, no ano de 2016, passou por Berlim em 2017, e uma outra exposição no Pique no Chat, eu achei esse nome interessantíssimo, no Pique no Chat, projetado em Bonn, em 2018, e como youtuber, lançou recentemente, né, o canal, olha a dica aí, pessoal, lançou o canal De Todo Mundo, no YouTube, e mantém essa página também nas redes sociais. Gabi First, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, gente. Que felicidade estar aqui. Que introdução, né? Depois de minha microfonia, participação especial aqui, da minha falta de familiaridade com o Meet, né? Esse aplicativo da Google. Desculpem, mas eu sou muito a vovozinha das tecnologias, totalmente. Assim, eu não sei como eu ainda estou sobrevivendo e como sobrevivi esses anos todos. Mas é uma delícia estar aqui com vocês, porque eu amo compartilhar, sabe, com a academia. Eu na universidade sempre gostei da participação, porque nada adianta a gente ler só Walter Benjamin, mas também não ter assim o contato com o mundo real do que está acontecendo realmente, né? É interessantíssima a teoria, mas a prática, ainda mais em telejornalismo, ela é fundamental, não tem jeito. Gabi, muito obrigado, né? Primeiro pela sua disponibilidade. Eu falei boa noite, mas na verdade é quase dia que eu deveria falar com você em Sim. Berlim, né? Então, muito obrigado. A gente sabe do esforço, né, dessa relação do fuso horário. Então, agradecemos demais o carinho e a abertura por você estar também conosco nessa noite para esse diálogo. Eu queria, se você puder, eu gostaria exatamente de começar essa conversa com você, né? Eu só vou apresentar para esses jovens realizadores que estão conosco a dinâmica, né? A nossa proposta de dinâmica de hoje é que cada um dos nossos convidados tenha lá uma média de uns 15, 20 minutinhos para falar um pouco, né? De forma mais livre, sem a gente estar cerceando em momento algum, mas de forma mais livre sobre a trajetória, né? O que os levou a se aproximar dessa temática, a gostar desse tipo de cobertura, a querer se dedicar a esse tipo de trabalho, né? E assim, alguns pontos fortes dentro dessa trajetória, e depois, num segundo momento, nós vamos abrir para uma perspectiva mais ligada a uma entrevista que vai ser direcionada pelos meus companheiros Vitor e Kellen, com a possibilidade, é claro, de participação de cada um dos alunos e alunas que aqui estão, né? Aí eu só vou pedir para quem quiser, nesse momento, depois está levantando a mãozinha para a gente só orquestrar direitinho aí como que vai ser essa dinâmica. Ô Léo, se você me permitir, então, até pelo fuso horário, eu vou propor a gente começar com a Gabi, pode ser? Claro, sem problema. Então, Gabi, palavra, voz e vez é sua, fique à vontade, a casa é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vinda. Gente, eu acho que, antes de tudo, né, não é necessário falar a primeira coisa sobre isso, mas como vocês vão ver aí, material meu se rolar aí também, né, caso a mídia seja ao nosso favor, tecnologia, algumas reportagens de que eu fiz para a televisão. De dezembro para cá, eu resolvi me assumir, né, como pessoa transexual. Então, assim, uma novidade para mim, para o planeta, para o mundo, para minha mãe, também para vocês, né, e resolvi pegar o nome Gabi, que é um nome que eu já tenho, né, um nome meu mesmo. E isso foi uma revolução, assim, para mim, me aceitar como uma pessoa que eu sempre fui, mas era escondida, e assumir isso publicamente, né. Isso me cerceou de algumas questões, né, por exemplo, agora eu não pude nem pensar em ir para a Ucrânia, porque eu ia enfrentar dois desafios, né, o desafio da questão do bombardeio, que todos que estão ali enfrentam, e o desafio também de um país que não assume essa pluralidade que o mundo tem,
né, ela não está ali assegurada na lei, então, assim, eu corria risco também de estar ali com esmalte, com o anel, etc. Isso aí tudo sai, né, mas a essência da pessoa fica e eu não estou pronta ainda para ainda me mascarar dessa forma para estar nesses lugares. Então, infelizmente, eu não pude, né. Tem 3 colegas meus que estão nesse momento na Ucrânia. Um, ele ficou muito tempo, e para não ter um burnout, né, de ficar muito tempo escrevendo sobre o tema, etc., ele saiu, ele deu uma saída agora, mas ele vai voltar, né, são 2 amigos alemães e um que, na verdade, é do Kosovo, mas ele trabalha para a AP, né, que é a Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias também do mundo, talvez a maior, né. E então achei importante também falar sobre isso para só para localizar um pouquinho vocês para não ficar tão perdido assim. Mas bem, a gente na guerra, né? Eu já vou direto ao assunto para a gente não perder tempo, né? Porque o tempo é muito curto. A gente não pode ter um plano B, não existe plano B, né? Mas existe um plano que vai até a letra G de guerra. Então tem que ser vários planos que você tem que ter em mãos, né? Se um não dá errado, você tem o outro, o B, C, D, E, F, G, né? Vários planos, porque você tem que lidar muito com o improviso, né? E o professor estava falando aí do Leonardo, que começou bem jovem, mas muito provavelmente ele tinha já, assim, algumas referências, algumas experiências para que ele conseguisse ir aí para esse frente tão pesado que é uma guerra, um conflito, né, algo assim armado, né, que você tem que realmente sobreviver. Eu comecei cedo, né, já antes da universidade, a escrever para jornais. Eu cresci em Sabará, né, que é aí pertinho de Ouro Preto. Nesse momento eu estou em Berlim, tá, gente? Para quem chegou depois, não está sabendo. Eu estou em Berlim, aqui é meia-noite e 22. E então eu comecei lá na minha cidade, escrevendo para os jornais que tinham, depois Belo Horizonte, aí fui expandindo sempre com uma fome muito grande de escrever, de gravar, de participar, e o meu foco sempre foi televisão e rádio, que eu mais gostei. Mas acabei também escrevendo para o Estadão e para o Jornal o Globo. E tudo começou dessa forma. Eu comecei a fazer coberturas para a CBN, Rádio CBN e Rádio Globo, e eu cobria muito casos policiais também, apesar do meu foco ser cultura e arte, mas a gente tinha que fazer de tudo. Eu fazia muitos casos policiais. Eu já passei um Natal dentro do IML, em Belo Horizonte, do Instituto Médico Legal, depois de um atropelamento de uma mãe e sua filha num passeio por um cara alcoolizado, né? E aí tinha a questão da identificação do corpo, etc. E toda essa experiência do Brasil, de ir para os aglomerados, para os morros, de ter trabalhado no Rio de Janeiro, onde eu morei 2 vezes, né? Eu não trabalhei diretamente só com o crime, mas de uma certa forma você vai fazer uma reportagem de Olimpíada na favela, você acaba tendo que lidar com essa realidade também que as pessoas convivem ali no dia a dia, né? De como chegar, de como se reagir, de o que fazer, da preparação antes de chegar ali naquele lugar. Então, tem toda uma estrutura que tem que ser pensada para que você saia ilesa dessa situação e que a reportagem seja bem, né? Que ela saia realmente bem, seja jornalismo e não seja só fofoquinha da parece que vai chover, aqui está chovendo, né? Aquele vídeo, aquele meme aí das senhoras gaúchas, né? Então, tem toda essa preparação. Isso tudo me ajudou muito para quando eu cheguei no Egito em 2013. Eu fui por uma licença não remunerada da CBN, da rádio que eu trabalhava na época, e lá acabou que em uma semana o mundo virou, né? Tava o fim da Primavera Árabe, que foi uma revolução, né, dos países árabes que sempre foram muito ditatoriais, né? Presidentes que ficam 30 anos no poder, que abusavam mesmo, literalmente, do poder que tinham. Então a população resolveu se manifestar para se livrar desse período é, difícil, né, que eles viviam. E o Egito foi meio que assim o cerne, o grande lugar de toda essa revolução. E eu cheguei justamente na morte da Primavera Árabe, onde tinham não só assim era a morte desse movimento revolucionário, né, para democracia, mas era a morte também das pessoas nas ruas, do exército, do poder, do governo, dos policiais. Então era um caos realmente que eu não esperava ser daquele tamanho.
E então, assim, em uma semana eu já comecei a entrar ao vivo quase toda hora para a CBN, a mídia no Brasil, ela valorizou muito esse momento. Então, eu tinha muitas entradas ao vivo com o Sardenberg, com os outros apresentadores da CBN, e eu tinha esse olhar privilegiado de estar ali em foco e ao mesmo tempo segura. Na época, né, eu não tinha começado essa transição, né, isso foi em 2013, e a minha transição começou assim publicamente de dezembro para cá, né, de dezembro de 2021 para cá. Então, eu não tinha problema nas ruas porque eu tinha bigode, né, eu vestia como homem, etc. Eu não tinha problema algum, né, porque é um país absolutamente transfóbico, homofóbico, tudo, né, é muito regido pelas leis muçulmanas. Eu poderia hoje sim voltar dessa forma, mas toda assegurada das questões que eu aprendi lá, né. Então, foi em 2013 eu comecei com isso, né. Lá eu não precisava de colete à prova de balas, mas eu precisava de muitas atenções, de onde ir, de com quem conversar, o que dizer, o que publicar. Eu tive que mudar o meu nome nas redes sociais para uma sensação de perseguição dos policiais, né, e tudo. E entra uma outra questão aí também, porque nessa época eu trabalhava para a mídia do Brasil apenas, e da Argentina, que, assim, digamos, ela não é subvalorizada, mas ela não é tanto assim equipada quanto a imprensa americana, inglesa, francesa, espanhola, né? Que são as mais equipadas, mais fortes. Então, assim, não tem uma observação muito grande desses tipos de jornalistas, digamos, né? Os brasileiros, os latinos, os africanos, né? Asiáticos, nem tanto quanto desses grupos, né? Americano, francês, inglês, espanhol, talvez. Então, mas mesmo assim, eu tinha essa sensação, eu tinha mudado meu nome todas as redes sociais e tudo, e porque acaba que a história acaba sendo sua história também, você acaba fazendo parte daquela história, né? Eu acabei sendo testemunha de vários absurdos, né, que acontecem nesses conflitos, e o maior deles foi em 2014, quando explodiu a guerra na faixa de Gaza, né, a maior guerra até hoje de Israel contra a faixa de Gaza, que é um território palestino, né, isolado. Desculpa se eu estou repetindo a informação para vocês, que vocês já sabem da história, mas eu acho que é sempre bom esclarecer um pouquinho só para a gente localizar. Né, tem a Palestina, que é um território ao lado de Israel, né, ao leste de Israel, mas tem esse território, é como se Minas Gerais tivesse uma terra também lá no Espírito Santo, na região de Marataízes, é isolado, tem Espírito Santo no meio, né? Mas aí tem lá, então assim, tem a faixa de Gaza e Israel combatendo por mar e por terra. E aí eu estava em Jerusalém. Tem várias formas da gente cobrir esse conflito. Eu poderia ter continuado em Jerusalém, acompanhando as informações só das agências, mas em determinado momento eu tive que ir para lá, trabalhando como já freelancer, né, como jornalista independente nessa época. Então eu fiz para o jornal Estadão, para o SBT e também para Rádio França Internacional. Eu até separei aí, acho que a gente pode colocar só um trechinho, talvez, de uma reportagem, só um inicinho, porque senão vai gastar muito tempo. Será que já está no jeito, Kellen? Que a gente pode ver? Então vamos ver um pouquinho. Ainda enterram os parentes mortos. Novos bombardeios fazem mais vítimas. Nesta segunda-feira, um ataque israelense contra um hospital no centro da faixa de Gaza matou pelo menos 5 palestinos, deixando outros 60 feridos. Os tanques abriram fogo contra o terceiro andar do prédio, onde funcionava uma unidade de tratamento intensivo. Poucas horas depois, 31 pessoas de uma mesma família morreram em outro atentado. Os confrontos acontecem menos de 24 horas depois do dia mais sangrento desde o início da operação, que já dura 15 dias. Apesar do apelo da comunidade internacional por um cessar-fogo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que a operação será expandida e elogiou as ações dos militares. O principal alvo são túneis usados pelo Hamas para ataques terroristas.
As Forças Armadas também acusam militantes árabes de dispararem foguetes contra Israel a partir de hospitais e mesquitas. Os ataques estão a menos de 80 quilômetros daqui de Jerusalém, na divisa de Israel com a faixa de Gaza. Apesar disso, as cidades israelenses tentam levar a vida normal com atividades do dia a dia e também no comércio. De acordo com a ONU, já são 83 mil refugiados vivendo em abrigos da organização. Mais de 40% do território árabe está classificado como uma área não aconselhável para se viver. Até assim, é tanta coisa que eu até esqueço, né? Eu já tinha até esquecido de alguns detalhes ali, que 31 pessoas da mesma família tinham morrido num dos acidentes, dos incidentes ali, dos ataques, né? Mas a gente tem que lidar com tudo isso, né? Com o improviso, com as imagens que chegam. Eu vejo tudo aí nessa reportagem, algumas imagens. Eu estava ainda em Jerusalém nesse dia, foi bem no início, né? A guerra geralmente, né, ela começa sem a gente saber, né? Ela é declarada a guerra e ela já vai acontecendo, assim, os eventos já vão. A gente não está preparado, assim, não tem como vestir uma roupa, etc. Assim, já é tudo muito rápido, né? Com o passar do tempo que a gente vai, né, se adequando às situações. Né, no caso dessa de Gaza, né, que é no lugar onde eu estava morando já há um ano, então eu tinha que me adequar à situação toda que estava acontecendo ali para ir acompanhando os fatos, né? E eu não tive porque vários colegas foram muitos dias de trabalho assim intensos, entradas de manhã à tarde. Aí eu fiz nessa época só para SBT e depois eu comecei a fazer também para TV Globo. Aí eu tive que sair do SBT para não ficar nos dois canais e era muita demanda. Eu lembro que eu pude, né, sair um pouco de Jerusalém e ir para a Áustria para ter uma folga na cabeça, porque vários amigos, vários colegas tiveram problemas sérios assim da questão do ritmo de trabalho, da quantidade de trabalho, da quantidade de informações e das coisas que a gente vê também, porque a gente tem que ter um sangue frio que é essencial, né? Assim como o de cobrir Minas Gerais tem muitos acidentes, né, das estradas, a gente vê muitas coisas assim inacreditáveis nesses acidentes, então tem que ter assim uma determinada preparação para você estar ali, escrever sobre aquilo, né? Então tem que ter, mas chega uma hora também que é muito, né? Nós somos humanos também e a gente vive aquilo ali, né? De ver as pessoas sem perna, sem braço, sem poder falar, com traumas, né? A gente fica também um pouco traumatizado, então assim é muito pesado. E aí, então, por isso que eu decidi, com o passar do tempo, também não só ficar focado, eu não queria ser só uma referência em guerra, né? Como tem muita gente que às vezes trabalha no Iraque, tem militares americanos que se aposentam, mas querem voltar, né? Tem aquele vício, independência, que tem seus lados bons e os ruins. Eu não queria ter isso para mim. Eu continuo completamente focada nessa questão do Oriente Médio, tenho vontade de terminar o meu livro, que se chama Segundo Deserto, falando dessa vivência, dessa experiência. Participo de grupos de WhatsApp, e-mail, rede social, também grupos de correspondentes ali que compartilham informações de como chegar nos lugares, porque um acaba ajudando o outro, né? Tem essa questão da concorrência, né, de uma televisão com a outra, claro, de quem vai trazer informação primeiro, isso existe, mas existe também uma colaboração entre nós, né? Por exemplo, no Egito, não tem como a gente receber informações oficiais do governo sobre comunicação, do que vai acontecer, então nós mesmos vamos nos falando ali sobre questão de vistos, se alguém tem contato de alguém, fontes, como que estão também, algo que é muito fundamental nesse trabalho, não fui eu chegando ali sozinha na faixa de Gaza para fazer isso, a gente tem uns produtores, né, que em inglês a gente chama de fixer, né, que é uma pessoa ali, uma referência, por exemplo, eu estou indo para Ouro Preto, está tendo uma guerra em Ouro Preto, a Kellen, ela conhece o prefeito, ela conhece autoridades, gente dos partidos, gente que está envolvida com cultura, então eu vou contratá-la para ela ficar comigo e ela sabe falar também português, né? Então eu faço dessa forma, assim como os outros jornalistas também. Claro que eu morava ali, já falava um pouco de árabe, de hebraico, então para mim era um pouco fácil, mas não
No momento de guerra, eu tinha que estar sempre com uma pessoa. Então, eu já sempre fui muito cuidadosa com isso. Eu escolhia sempre minhas produtoras mulheres. Imagina, em Gaza, na guerra, era uma mulher que era minha produtora. E eu ia junto com uma outra mulher jornalista também, que é, inclusive, alemã, né, de um jornal aqui da Alemanha. E a gente tinha muito isso de, às vezes, compartilhar, porque a gente compartilhava o preço da produção, né, dela, porque era um preço, tinha que pagar os vistos para entrar. São muitos carimbos, tem que ter toda pensar em todos esses elementos, né? O momento mais alto para encerrar aqui, né? Porque senão eu vou tomar um negócio todo, o Leonardo não vai nem falar. Foi participar, né, no Iraque também, do momento que o Estado Islâmico estava em seu auge, né? Que foi algo assim, uma das coisas mais inacreditáveis de se acontecer nos tempos modernos, né? De um grupo assumir o lugar com leis, querendo impor leis do século VII, né? Só recentemente que ele foi assim enfraquecido, mas suas ramificações também vão tomando forças em outros pontos, já que países também abastecem esses radicais islâmicos, né, que usam a religião, que não tem nada a ver, a religião islâmica já é outra coisa, mas usam esses elementos para estabelecer o terror contra as mulheres, contra as minorias, e colocar de novo o patriarcado, essa questão, né, de todos os elementos aí, né, dentro do poder grande e forte, gerando todo esse terror. Sei que vocês devem ter muitas perguntas que vocês podem fazer depois, né? Queria deixar aqui no Instagram, que é Gabi de todo mundo. Tem também um canal no YouTube. De um tempo para cá, eu não tenho feito, apesar de poder fazer, mas eu não tenho feito, não tive, assim, muita coisa que passa na minha cabeça, né? Nesse momento de transição. Então, eu não fiz. Agora a gente teve aqui um incidente, né? Não se sabe se é um atentado aqui em Berlim, né? Um carro atropelou 30 pessoas, uma morreu, vários gravemente feridos. Eu geralmente entraria, né, para uma TV e tudo, mas eu não está ainda no meu momento. Eu tenho isso um pouco, né? Cada um com a sua personalidade. Tem aquele jornalista que fica o tempo todo com o William Bonner, trabalhando no mesmo jornal, todas as noites e consegue. E tem uns que saem, que voltam, que fazem isso e aquilo. Eu nunca deixei o jornalismo, está em mim, né? Quem convive comigo sabe, meus colegas de trabalho, mas é um momento também que assim eu tenho que colocar a minha vida, né, equilibrar as situações, então eu não fiz, né, mas a mão coça e a voz também para fazer. Vai chegar ainda o momento de um retorno mais contínuo no jornalismo. Então, se vocês tiverem dúvidas até mesmo de como que é isso, né, de ser uma pessoa trans nesse mundo do jornalismo, porque quando a gente trabalha para o canal Arte ou para o canal Cultura, para a Rede Minas, é mais fácil, né, mas o meu lance é trabalhar com notícia para canais abertos, né, Rádio Tatiaia, SBT, TV Globo, é algo que ainda não existe com muita frequência, né? Então, assim, eu não vou querer chutar a porta, já querer entrar. Talvez isso não seja algo da nossa geração ainda, né? Vai ser mais para frente. Vamos ver. Gabi, obrigado por essa introdução, já despertou muita coisa para a gente dialogar daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra então para o Leonardo. Leonardo, por favor, palavra, voz e vez é contigo, fique à vontade. Muito obrigado, é até difícil falar depois dessa aula que a Gabi deu para a gente. E bem legal, assim, até esse ponto que ela comentou da questão da diferença de você ir para uma agência, ir para a guerra para uma agência, e quando você é um freelancer ou você trabalha com um veículo pequeno, isso é notável. Por exemplo, no nosso caso lá, eu tinha um conselheiro de segurança, eu tinha um fixer, eu tinha um carro blindado, eu tinha equipamento, eu tinha toda uma logística, e muitos dos meus colegas que estavam ali de forma independente, eles não tinham um terço disso. Então, é um ponto muito legal que a Gabi tocou e muito pertinente. Bom, eu falo um pouquinho demais, então se eu passar do tempo, eu peço, por favor, para me avisar. Primeiro, obrigado, professor, mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com toda a turma. E jornalismo, né? Essa paixão de todos nós aqui, é difícil até não ficar empolgado de falar sobre essa profissão, essa paixão de levar a notícia. E hoje, muitas vezes, é bem difícil, né? De vários aspectos, em vários lugares do mundo, de várias formas. E, bom, falar um pouquinho sobre mim, eu comecei bem jovem, tive
tive uma influência aí, tem um pezinho aqui em casa, meu pai é um dos fundadores da Veja, então já comecei com jornalismo lá desde pequenininho, fui para a rua, passei aqueles protestos de 2013 e 2014, não vai ter Copa, comecei a ir para a rua, fotografar, e eu falo assim, nossa, eu quero isso, eu quero ir para a guerra. E depois, no final, a gente vai para uma guerra, a gente sabe quanto é difícil estar numa guerra e quanto é complicado. E aí, entrando na Reuters, eu tive a oportunidade de viajar todo esse Brasil, América Latina, alguns conflitos aqui na América Latina também, que foram... eu tive no Equador em 2019, quando houve quase um golpe de Estado. Percorro quase sempre, quase um mês do ano eu estou na Amazônia, contando alguma história de garimpo, de madeireiro, de ataques à população indígena. E comecei aí ver o gosto, né? Ver o gosto de trazer essa notícia, de gerar o material, de ver o seu material publicado em vários veículos, né? Porque quando você está numa agência de notícia, você vê o poder de uma agência, né? O poder de às vezes, de você jogar um seu material no sistema e ver isso difundir de uma forma e ganhar vida, repercussão, e às vezes mudar a vida de um personagem. Que uma coisa que a gente aprende no jornalismo é aprender a entrar na vida das pessoas, mas muitas vezes não entrar, né? Porque se você levar para casa, você não trabalha, você não conta mais de uma história. Então, saber que às vezes você não pode ajudar financeiramente uma pessoa numa história, mas estando ali, contando a história dela, mostrando e reverberando a história dela, é uma forma de você indiretamente ajudar. Isso é uma coisa prazerosa que o jornalismo traz de uma forma, eu diria, única. E para a guerra da Ucrânia foi uma cobertura completamente diferente na minha vida. Eu, obviamente, já passei alguns conflitos, já passei alguns perigos aqui no Brasil, principalmente quando se envolve madeireiro, mineração ilegal, que são pessoas que não perguntam. Às vezes você está numa cidade, a gente muitas vezes já chegou em algumas cidades no interior da Amazônia, a gente tem que entrar com equipamento escondido, mentir, falar que está ali trabalhando, fazendo terraplanagem, análise de solo, porque se eles descobrem que você é jornalista, eles não perguntam, eles passa alguém na porta do hotel e pode te matar, assim. Então, na guerra é diferente, né? Na guerra você sabe um lado que tá atirando, você sabe outro lado que tá atirando, mas você não sabe o que pode acontecer. Se do nada você tá ali sentado jantando num restaurante e os russos, eles pensam que que ali é um centro de inteligência, eles jogam um míssil no meio de onde você tá. Tem essa diferença, né? Essa questão dessas coberturas que varia muito e que você vai aprendendo. Mas eu tive a oportunidade de estar em algumas grandes coberturas, também Brumadinho, eu acho que foi uma cobertura que mudou muito. Eu não fui um dos primeiros a chegar, mas eu cheguei 6 horas depois do rompimento da barragem, então ainda tinha muito caos, tinha muita família, e ali eu vi muita coisa. Até a Gabi comentou daquela de ver pedaço de corpo, ali era todo dia de manhã, era pedaço de corpo, era pedaço de, enfim, família chorando. Às vezes a família, ela te vê como jornalista, ela vai chorar para você porque ela acha que você é um jornalista e você sabe onde está o corpo da família dela. Então você vai criando uma certa, eu não diria resistência, mas você vai aprendendo a contornar esse tipo de emoção. Às vezes não é fácil, às vezes você chora, e às vezes quando você chora eu brinco não, né? Eu digo que você sabe quando você está bem numa cobertura dessas, uma guerra, uma cobertura de grande conflito, assim, como um desastre, quando você às vezes chora. Você sabe, não, eu tô bem, eu tô chorando, eu ainda tô me sentindo humano, porque a partir do momento que você não chora mais, eu acho que você passa de um limite e é um sinal muito perigoso de se falar. Eu tenho alguns vídeos que eu posso compartilhar também, se vocês quiserem. Eu tenho algumas coisas, algumas curiosidades. Por exemplo, eu trouxe aqui da Ucrânia.
não tem uma identificação militar, né? Então, quando você está ali na Ucrânia, no checkpoint, eles sabem que você é jornalista quando você. Peraí, deixa eu ver se tem um passaporte aqui, não. Tá tudo certo. Quando você tem essa credencial, então a gente tem os equipamentos que são capacete, o colete, que é muito pesado, que são um colete de placa balística, que a gente sempre tem que carregar primeiros socorros, né? Eu sempre levo um primeiro socorro, toniquete. E, e é muito engraçado quando a gente fala disso, da diferença, porque eu tenho muitos colegas que foram a primeira vez para a guerra e não tiveram o preparo. E quando você trabalha numa empresa grande, a Reuters, por exemplo, você não pode ir para a guerra sem você ter um curso de ambientes hostis. Então, eu, antes de ir para a guerra, eu fui para Guatemala, eu tive um treinamento com ex-forças especiais britânicas de uma semana, então lá eu aprendi desde o primeiro socorros até como reagir em um bombardeio. E são coisas que você brinca no curso, você fala assim, nossa, eu nunca vou para a guerra. Eu sempre falo isso, não, nunca que meu chefe vai deixar eu ir para a guerra. E eu fui para a Ucrânia e são coisas que esse treinamento mudou a minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E eu tenho aqui um pouquinho do material e tenho algumas curiosidades que eu vou compartilhar aqui na tela. Vamos ver aqui. Agora sim. Eu tenho algumas matérias, né? Essa matéria aqui, ela me tocou muito. Foi de uma senhora que eu passei até a noite com ela. Ela perdeu tudo. E a cena me tocou que ela olhava. Uma hora eu estava sozinho. Eu estava sozinho observando ela de longe. E eu reparei ela olhando a vela, assim, sozinha. Eu perguntei pro tradutor, pedi para ele perguntar para ela o que ela via nessa vela. E ela, foi uma cena que me tocou muito, que ela disse que ela via a esperança da paz. E ela ficou muito emocionada, assim. E ela vivia ao redor da casa dela e não queria deixar a casa dela. É uma cena muito comum na Ucrânia, na guerra, assim, que as pessoas têm tudo, perdem tudo e não querem sair dali. Vou até adiantar para não ocupar todo mundo, para mostrar mais vídeos, mas essa foi uma das cenas que infelizmente na Ucrânia a gente cruzava com muitas histórias assim, muitas cenas de destruição como essa aqui, algumas imagens que eu fiz. Essa aqui foi a cidade de Borodianka, que foi muito destruída também. E cenas que envolvem crianças que são bem dramáticas, né? Essa aqui foi uma cena que me tocou muito num enterro, e essa criança perdeu o pai, e o que essa criança faz, criança vestida de soldado.
E minha última matéria na Ucrânia, que envolve as crianças, né? Quando a gente fala de criança nunca é fácil. E essas crianças, elas sonhavam em ser soldados. Eu tenho essa matéria em português, e isso é bem legal para mostrar o exemplo de como funciona uma agência, né? No caso, a Globo News usou a mesma imagem e usou, produziu um voice-over em cima. Eu acho que o som está um pouco alto. Tenta soltar aqui, vamos ver assim. Eu acho que deve estar sem som, né? Gente, desculpa. Eu posso mandar o link, compartilhar o link aqui. Isso que a gente ia te pedir, Leonardo, por favor. É que também estou apanhando um pouco aqui da tecnologia do Mix. Bom, então basicamente é isso. Eu não sou muito, eu prefiro ficar atrás da câmera. Eu não sou muito bom em falar, assim, não tenho esse dom. Não falo tão bem igual a Gabi, mas um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de como foi a experiência na Ucrânia. Não, teve algumas outras curiosidades que eu posso mostrar ao longo e falar ao longo da nossa conversa aqui. Obrigado, Leonardo. Eu passo, então, palavra, voz e vez, né, para os meus companheiros, Kellen e Vitor, para, a partir de agora, gestarem um pouco nessa conversação junto com os nossos alunos também e os nossos convidados. Por favor, Kellen, por favor, Vitor, fiquem à vontade. Eu e o Vitor, a gente preparou juntos esse roteiro de entrevista. Eu ia até começar perguntando um pouco sobre a primeira experiência de vocês dois, né? Uma pergunta para os dois, responderem assim: na guerra, em conflito armado, vocês já adiantaram, e eu acho que seria legal falar um pouco, então, ainda sobre esse primeiro contato como jornalista, né, na cobertura de um conflito, sobre essa preparação. O Leonardo já adiantou que ele fez um curso preparatório na Guatemala, né? Para mim é uma novidade, porque eu realmente, na minha experiência prática de jornalista, não tenho ideia como funcionam esses detalhes, e despertou a minha curiosidade. Então, Gabi, você pode começar respondendo. Você também fez algum tipo de curso preparatório no seu primeiro contato em um conflito armado? E fala um pouquinho também na questão da expectativa-realidade. Você se preparou ou não? Como foi? Como você imaginava e como foi de verdade? Fala um pouquinho dessa experiência, do contato real mesmo, expectativa e realidade, o que tem aí quando a gente imagina e quando a gente vive. Olha, eu acho que a gente nunca está preparada para isso. Com certeza o Leonardo vai pensar, vai falar a mesma coisa. Mesmo depois dessa semana, eu também fiz vários desses de uma semana e a gente não está preparado. Tanto que ele falou, né? Que ele disse assim: meu Deus, meu chefe jamais vai me colocar para ir para a guerra, porque a gente não está preparado, né, para isso, mesmo fazendo esses cursos, né? A TV Globo também ela existe, que a gente faça um curso no Reino Unido para trabalhar em áreas de conflito assim extremos. E eu trabalhei no Fantástico, no Jornal Nacional, né, em 2016, 2017, e eu fiz muitos desses cursos também em Israel, com a Cruz Vermelha Internacional e também com o próprio Exército de Israel. E é tanta coisa que eu fiz, gente, que eu até esqueço também, sabe? Então pode ser que eu esqueça aqui outras coisas, porque é muita coisa. Mas eu fiz vários desses cursos, assim, a gente aprende muito, né? A gente esquece também muita coisa, porque é muita informação, mas eu acho que na hora do aperto você lembra, isso que é bom. Mas é importante, mas eu acho que a minha maior escola foi realmente subir o aglomerado da Serra, em Belo Horizonte,
foi ter ido à Amazônia 2 vezes em grandes empreitadas, assim, de ter trabalhado lá, da questão do repelente, de você ter que tomar o remédio, às vezes, contra a malária, o remédio, na verdade, te faz um mal danado, e você tem que parar, né, de tomar um remédio, assim, acho que essa experiência mesmo do dia a dia, por isso que hoje tem muitos jovens, né, indo, quando eu comecei, eu me considerava muito jovem para cobrir uma guerra, 25 anos, eu estava dentro da faixa de Gaza, né, fazendo entradas ao vivo para a CBN, etc. Então eu acho muito jovem, mas ao mesmo tempo eu já tinha uma experiência por ter começado cedo, assim, da minha coragem mesmo. Eu não, que lindo isso, né, essa história do Leonardo de ter já dentro de casa essa base, mas infelizmente assim eu não tive, eu fui realmente galgando. Eu acho que vale dos dois lados, quando você tem, quando você vai atrás também, e ele foi também, né, porque também não caiu assim na mão do Léo, né, do Leonardo. Léo, né, já viu, né, já é íntima, né, Leonardo? Fica à vontade, fica à vontade. E eu gostei muito dessa observação que você falou da questão do material, né, assim, tanto em guerra quanto em outros lugares, a gente às vezes não pode entrar com uma câmera muito grande, muitas dessas imagens da guerra, dependendo do lugar, da situação da guerra, né, a guerra da Ucrânia ela é um pouco diferente da questão de Gaza, porque era muita coisa, ao mesmo tempo, num espaço muito pequeno, né, a da Rússia ela tem algo mais sério e terrível, que é a questão de Putin bombardear qualquer lugar, né? Ele joga e acontece, né? Israel, ele de determinada forma avisava antes, né? O Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, né? A equipe lá do exército avisava mais ou menos alguns lugares. Tinham surpresas de explodir mesquitas, escolas, mas porque elas eram usadas como esconderijos de mísseis também, né? Então, mas assim, Putin não explode rodoviária, prédios residenciais, né? Um trator. Tem uma loucura dos russos mesmo, dos soldados, tanto russos quanto ucranianos, do que fazer. No caso, a Ucrânia está sendo atacada, né? Então não tem jeito, né, de ter essa loucura dela de fazer algo. Mas eu vejo que isso é muito terrível, né? Então, assim, eu que tenho uma facilidade para cobrir conflitos e tudo, eu acho uma pena eu não poder ir até o momento, né? Porque por essa questão de eu não querer viver algo que eu não quero para mim, assim, de não ser quem eu sou, né? Então não tem espaço para mim. O que, que eu vou estar fazendo lá? As pessoas vão também querer me matar só de eu existir como eu sou, né? Mas foi assim, respondi a pergunta? Nem sei. Léo, fala um pouquinho também sobre essa questão de expectativa realidade, se, por exemplo, né, lá durante o treinamento você imaginava uma coisa diferente e, né, como a Gabi falou, na verdade ninguém nunca está preparado, mas assim, essa questão do choque, né, ela é diferente para cada um, ou você acha que todos são atingidos também de uma forma muito profunda nesse tipo de situação? Como que foi esse choque, assim? Kelly, eu acho que assim, eu sempre brinco com os estagiários lá na Reuters, né? Quando eles chegam e eles olham a gente que tem um pouquinho mais de contato com a rua, eles perguntam assim, como que é essa experiência, como que é, não só uma guerra, mas ir para a Amazônia, e eu falo que assim, com todo respeito, claro, mas a rua ensina muita coisa pra gente, assim, eu acho que a gente pode ir para 10, 20, 30, 40 cursos, eles vão te ensinar a prática, a teoria, mas a rua vai te ensinar o caminho de verdade, assim, como que você tem que se virar. E eu aprendi isso na Ucrânia, assim, eu tinha uma experiência com a Amazônia, tinha uma experiência com ambientes hostis, porque assim, tem muito lugar do Brasil que não é fácil, que assim, é o oposto que a gente vive em Minas, a gente vive aqui, eu vivo em São Paulo, você vai para cima ali no Brasil, Roraima, Pará, toda essa região ali é uma região completamente difícil de se trabalhar, de várias condições, tanto da segurança da sua vida, telecomunicação, deslocamento, às vezes tem lugar, os meus colegas que foram agora para a cobertura do Dom, por exemplo, demoraram 2 dias para chegar, 3 dias para chegar em Atalaia do Norte. E eu aprendi muito na Ucrânia, porque eu tive a oportunidade de passar. Eu tive a primeira semana, a Reuters ela tem um cuidado com a gente, então a primeira semana a gente tem uma aclimatação em Kiev, que é um pouquinho mais. Não vou falar light, mas um pouquinho mais tranquilo do que você está ali na linha do front, né?
porque em Kiev a gente ainda assim tinha os alarmes de bomba, tinha um risco, né? Teve 3, 4 vezes que a gente estava no escritório, a gente teve que correr para o abrigo antibomba por alguns riscos. E eu tive a oportunidade de ir para o front mesmo, eu tive no front, eu tive ali na região de Zaporídia, que era o caminho de Mariupol, de onde vinham os refugiados, então dali a gente se deslocava mais para dentro, um pouquinho mais para trás, então ali a gente tinha todo o deslocamento, e eu tive a oportunidade de estar com o Gleb, que é um fotógrafo muito experiente da Reuters, que já cobriu vários conflitos desde do Oriente Médio até ali o leste europeu, que Sarajevo, ele teve em Sarajevo, então ele contava, por exemplo, que Sarajevo, eles sabiam na cidade, sabiam onde estavam, só que era um vale, vinha tiro de todos os lados, enfim. E até teve uma situação engraçada, porque a gente estava no carro, e no carro, quando a gente saía do hotel, saía da zona de segurança, porque o hotel também é uma falsa sensação de segurança, a gente aprende isso num ambiente hostil, e a gente sempre tinha que usar colete à prova de bala, botar capacete, e a gente estava se deslocando no carro, e o conselheiro de segurança falou assim: Gleb, você precisa botar o cinto de segurança. E o Gleb, com a experiência dele, ele falou assim: não, porque aqui no leste europeu, a gente não sabe onde vai vir o shelling, né, que é o bombardeio. Então eu não vou usar o cinto. Se eu precisar tirar o cinto, não vai dar tempo, porque quando você bota um colete desse aqui, todo o equipamento de segurança, né, o PPA que eles chamam, é muito pesado e é muito difícil até às vezes você se deslocar dentro do carro. E aí ele não botou o cinto. E ele olhou para trás e falou assim: não, você pode botar o cinto? E eu olhei para ele: não, eu vou fazer o que o Gleb fizer, porque o Gleb tem a experiência. Então, isso é uma referência de você olhar, de você aprender, de você ter essa vivência. Então, ali eu acho que a guerra é uma constante escola, assim, você está sempre trocando informação, aprendendo. E uma coisa que a Gabi mencionou no começo da fala dela, os colegas, né? Porque eu tinha colegas de outros países que eu já tinha uma amizade, e a gente estava sempre se ajudando, assim, a gente estava conversando, falando assim: olha, isso aqui realmente está uma zona muito difícil, está muito perigoso, essa área aqui tem bombardeio de 20 em 20 minutos, então essa união, e às vezes falta para algumas pessoas, assim, esse entendimento de parceria, por mais que a pessoa seja concorrente, você saber ajudar, e saber ter a compaixão, falar assim: olha, não vai para esse lugar que ali está perigoso, eu já tive uma experiência, já tive uma situação de risco aqui, é melhor você não ir. E é isso, assim, essa expectativa que a gente tem, que às vezes eu fui para a Ucrânia louco para cobrir a guerra, e nos últimos dias eu não aguentava ficar mais lá, eu já estava de saco cheio, você com a palavra você perde a vontade, assim, é aquele momento que você fala: não, eu tenho que ir embora, eu preciso ir embora, porque senão vai ser difícil. Bom, não sei se eu respondi a pergunta. Isso. Oi, gente, boa noite. Eu queria de imediato agradecer a presença dos convidados, do Leonardo, da Gabi, e destacar o quão rico, assim, quão importante são esses relatos de vocês aqui para a gente, para essa galera que está acompanhando. Eu posso fazer a pergunta, Adriano, ou já abre para... Ok. A minha pergunta é para a Gabi, especificamente. Gabi, imagino que você esteja circulando aí, né, pela Europa. Eu vi também nos seus materiais que você está na Alemanha, mas tem circulado por aí, né? Especificamente sobre a guerra da Ucrânia, como que você tem percebido a percepção da população em relação a essa guerra, assim? Eles estão, né, vocês estão muito próximos dessa guerra, né? Há uma tensão da população em relação a essa guerra? Olha, isso que eu queria até falar na hora que o Léo já estava comentando ali, né, porque ele falando que veio da Ucrânia e a gente aqui muito perto, né, como se fosse quase, eu não sei muito direito essa questão da distância, mas como Minas e sul de São Paulo, né, muito próximo. Aqui entre a Ucrânia a gente tem a Polônia só, e já vem a Ucrânia, né, e que é um país mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, menor que Minas Gerais, né, a Polônia.
Então, uma distância muito pequena, né? Como seria Santa Catarina, né? Ouro Preto até, digamos, Paraná, né? E o que a gente vê aqui no momento é, assim, ainda tem, meio que esfriou um pouco, né, porque outros assuntos tomaram conta do noticiário, né, internacional, no início era muito forte, mas no dia a dia a gente vê isso todos os dias, a guerra aqui, porque a gente vê mais russos conversando na rua, ucranianos, né, os russos que não querem dizer que são russos, tem isso também, né, alguns têm vergonha, têm medo de falar que são russos e aí sofrer retaliação por ser russo, apanhar, ou, né, preconceito. E tem todos os tipos de ucranianos também. Tem os ucranianos que precisam de casa, de comida, e tem os ricos que vão, né, gastar também, né, o país ele é diverso também, tem suas desigualdades. Então tem todos os tipos. Na estação de metrô tem identificação para eles escrito em ucraniano, embaixo escrito bem pequenininho em inglês, só para a gente saber mais ou menos o que está ali. Eu, por sorte, eu morei na Rússia, então consigo ler um pouco de... Consigo ler russo e ucraniano, é muito parecido, né? Tem algumas letras diferentes só. Então, eu tenho amigos que estão trabalhando como voluntários e tal. Mas, como eu disse, né? Eu estou passando por essa transição e é muita coisa na cabeça e eu não pude, assim, ainda assumir algo desse aspecto, não. Estou só em contato com vários amigos, colaborando de uma certa forma, assim, paralela, né? Colegas de trabalho e também da Rádio França Internacional, mas continuo como jornalista independente. Então, não tenho feito um trabalho diretamente sobre esse tema ainda, né? Eu vou começar, acho que mais focando no que me atinge no momento também, né? A questão dos refugiados, trans e aliados, né? A comunidade LGBT, talvez, muito provavelmente nesse aspecto, e aí pegando a questão política também, né? Mas é algo que está no dia a dia que esfriou um pouco, porque não tem um bombardeio tão grande como o de Mariupol, daquela cidade. Eu tenho um problema de lembrar o nome das cidades ucranianas, né? Mas tem um amigo meu que escreve uma revista alemã que chama Der Spiegel, o Espelho, seria assim em português, e ele foi nessa cidade. E é incrível isso que o Léo falou, né? Porque ele trabalha numa revista alemã que é grande, né? Muito grande. Seria talvez como a Veja no Brasil. Mas como que o poder das agências de notícias, né? AP, Reuters, a Agence France Presse e outras, eles é muito grande, né? Porque são contatos por todos os lados. A equipe também, né? A questão dos carros, o material é muito maior. Né? Assim, eu tinha tudo isso, o que precisa ter, né, de colete, capacete, proteção, mas da forma diferente, né, de ser jornalista independente. E a gente vê isso aqui também, a gente vê colete aqui agora, em Berlim e tudo, mas a gente vê mais essa questão dos refugiados e dessa tensão de que se vai expandir ou se não vai. Então isso tem sim, aqui todos os dias. Gente, vocês falaram sobre o pré, né? O antes da guerra, a preparação e tudo. Eu queria saber um pouco, tanto de você, Gabi, quanto do Leonardo, como que é esse pós-guerra, assim? Quais as consequências físicas, emocionais, psicológicas? Algum tipo de trabalho nesse pós-guerra, algum tipo de apoio, de assistência mesmo psicológica? Como que vocês tiveram sequelas de algum tipo? Queria que vocês relatassem um pouco esse pós-guerra. Eu começo ele. Eu já Pode falei ser, tanto Gabi. agora. Vamos lá, né? Já estou eu aqui. Eu, assim, alguns temas eu tenho que pensar um pouco antes para eu falar. Foram muito fortes algumas questões que eu vivi na guerra, no Egito, também na Amazônia. Então eu gosto de pensar um pouco antes que eu vou falar sobre esse tema para eu não ficar assim emocionada, não chorar, essas coisas todas, porque é muito forte. Quando você perde um dedo, eu sempre ouvi isso, né? Quando você perde uma parte do corpo, algo assim, você tem algo pelo menos para sinalizar, mas quando é algo mais assim, moral, de trauma, de uma experiência ruim, isso fica com você, é muito difícil, né? O que eu fiz foi realmente, como o Léo também fez, de não ficar muito, eu fiquei muito tempo, que foi um mês, e aí eu saí. Eu quis sair um pouco, uns 5 dias para depois voltar, porque é muito pesado,
né, ficar aquele tempo todo ali. Eu vi que os colegas de trabalho, eles estavam ruins já, né, mas eles queriam ficar, e eu vi, olha, eu tenho esse meu controle, aí eu voltei fresca e pude trabalhar muito mais, né, e bem melhor, e não tive problema algum do chamado burnout, né, dessa, nem sei como seria isso, né, em português, como é? Tô igual a Luciana Gimenez quando voltou dos Estados Unidos, que não sabia falar mais em português, né. Vamos falando junto aqui, Leonardo, você vai adicionando, pode ligar o microfone aí. Mas é isso, sabe? É você procurar também uma ajuda, né? A empresa, assim, eu, no caso, não tinha uma empresa fixa, né? Eu estava no Estadão, e depois já comecei a escrever para o Globo, que eu me senti mais à vontade, eu já trabalhava na Globo, então era mais fácil escrever para o Globo também. E é mais a dica mesmo de colega de trabalho, editor, eles vão sentindo também, né, seus colegas, se você precisa de algo e tudo. Eu, na época, não precisei, porque eu fiz essa pausa por causa de Gaza, né. Nas outras situações, é você realmente saber até onde se envolver e, e sentir também um pouco de emoção, né, ter essa emoção também, porque senão você vira um concreto, vira ali uma pessoa sem sentimentos, né, Leonardo? Se você, é aquilo que eu falei, se você não chora, tá tendo alguma coisa errada. Assim, você não precisa chorar na frente do entrevistado, mas alguma hora você tem que chorar, você tem que botar pra fora. E o burnout pode ser estresse pós-traumático, eu acho, PTSD, Uhum. que é muito comum acontecer, e é muito curioso a gente analisar essa diferença quando você tem uma empresa, uma agência, quando você tem você é um freelance, que realmente, às vezes, nessa situação, num ambiente hostil, você ser um freelance, acaba tendo, muitas emissoras acabam tendo interesse no seu trabalho, e você acaba falando, não, eu vou continuar aqui porque tá me rendendo, eu tô conseguindo trabalhar, e às vezes você perde essa linha de segurança, essa margem de segurança, também, não, eu preciso ir embora, eu preciso sair daqui. Quando você está numa agência, por exemplo, na Reuters, antes de ir, a gente teve uma conversa, primeiro eles perguntam se você está confortável, eles explicam que você pode ver coisas que são difíceis, que são coisas que você pode ficar traumatizado. Eles perguntam se você está confortável, eles trabalham também que você tenha descompressão. Então, essa descompressão, quando a gente sai no ambiente hostil, é muito importante. Então, no caso, eu voltei, eu fiquei 2 semanas de folga, não trabalhei por 2 semanas, eu passei com a minha família, viajei com a minha namorada e fui relaxando, que é uma forma, é um caminho também de tentar não ver nenhuma notícia da Ucrânia, nada. Então, uma forma de você ter essa descompressão. E no meu caso, lá na Reuters, a gente tem campanhas de estresse pós-traumático, então a gente tem uma linha, o 0800, que se a gente tiver algum problema, algum estresse, a gente pode ligar. É uma linha mundial, então 24 horas tem um serviço de psicólogo que pode conversar com você, pode te acolher e entender o seu problema. Mas isso, infelizmente, não é comum em muitos jornais, em muitas televisões grandes, isso não é comum, assim. Isso é comum em agência, por toda a estrutura, e por constantemente as agências terem profissionais em ambientes hostis. Então isso é muito comum, mas não é tão comum dentro de veículos de notícia. E eu acho que nos dois casos, né, tanto nos casos que eu vivi de guerra ou de conflito, eu acabei vivendo no lugar, né, então é o que eu faço, por exemplo, né, eu vi aí o Adriano falando da quantidade de mortos, por exemplo, é algo que eu não tenho acompanhado ultimamente, porque a gente tem que dar uma pausa também, pelo menos eu dou uma pausa senão você ficar todo dia observando isso, tem que observar, tem que estar atualizado, né, estou em 2022, estamos, né, não só eu, sozinho, mas assim, tem que ter essas pausas, né? Assim como foi na pandemia, né? Tudo no exagero, no excesso, não é saudável. Então, assim, eu prezo muito pela minha saúde e eu tenho essas pausas, eu sempre tive também essas pausas nas guerras, nos conflitos e tudo, em todos os momentos que eu participei. O que eu estou lembrando aqui, claramente, é esse da faixa de Gaza, né? Do Estado Islâmico no Iraque, Amazônia em 2010 e depois em 2019 que eu estive, quando teve aqueles incêndios, né, maiores,
E, e aí teve esses casos pontuais no Rio de Janeiro, né, que eu morei 2 vezes, em 2007 e depois 2016, que, por exemplo, eu ia fazer matéria sobre Olimpíadas, mas eu ia fazer uma matéria sobre um espaço que foi esvaziado para que fosse construído o Parque Olímpico. Então ali era onde era uma favela, então as pessoas elas estavam bem agressivas. Então tem toda essa questão também do conflito, da guerra urbana diária, né? Que você tem que ter esse cuidado e trabalhar bem com a informação depois disso também, né? Não ficar muito ali, acho que também fixa naquilo. Eu gostaria de perguntar para vocês um pouquinho sobre a questão da necessidade do jornalista estar na zona de conflito ali presencialmente. Isso faz a diferença na retratação dos fatos, no nosso papel como jornalista de informar? Vocês acreditam que isso é essencial? Qual que é a diferença entre estar e não estar, assim, para a gente poder explorar um pouquinho esse nosso papel na profissão de poder fazer uma cobertura de qualidade? Eu acho gigantesco. E a gente pode ver isso agora na Ucrânia. Se a gente pegar as TVs brasileiras que estavam lá em loco e as TVs que não estavam, e o que tinha de jornalista, eu até estava conversando com um colega da TV portuguesa lá, me impressionou a falta de jornalistas brasileiros. Tinham poucos. Eu acho que eu posso contar no dedo. Eu acho que o Ian Boechat, o Gabriel Chain e um ou outro, assim, que esses jornalistas acabaram provendo conteúdo e material para essas outras emissoras, porque eu acho que faltou, agora falando do lado brasileiro, eu acho que faltou ter gente lá, às vezes, não necessariamente na linha de frente, mas talvez alguém ali em Lviv, que era onde tinha maior fluxo de imigrantes. Talvez, às vezes você não precisa se expor, mas você estando ali no local, conversando com as pessoas e tendo a experiência, é muito diferente, é muito diferente. É igual a uma comparação que hoje em dia tem, e você está na redação, você reportar, fazer uma nota da redação, e você está no front, entrevistando, vendo gente, sentindo, podendo olhar aquilo para reportar, né? Porque eu acho que é muito difícil você reportar através de um vídeo. Eu acho que tem esses dois pontos, tanto de você cobrir a guerra de dentro do hotel, que é péssimo, né? Não dá, mas existe. Alguns assuntos você pode sim, né? Eu acho que você tem que explorar também aquilo que você pode, né? Já que você pode fazer por vídeo, ou por telefone, ou o que for, você tem que explorar isso para ter esse conteúdo, para estar completo, ou pela rapidez, depende do veículo, né? Numa rádio de 24 horas é a questão da rapidez. O que é mais rápido da informação chegar, se for um vídeo, né? Depende da estrutura do qual que é o resultado ali. Mas eu acho também importante, porque senão a gente tem as informações só no olhar de um inglês, no olhar de um americano, no olhar de um francês, ou no olhar de um espanhol, ou no olhar de alguém que está trabalhando para essa empresa desses países, né? Acho que é muito importante ter do nosso país, mas a gente está num momento muito difícil, né, financeiro. Eu mesmo reduzi muito as quantidades de matérias que eu fazia como independente, né, como jornalista independente, porque às vezes uma reportagem é quase o salário inteiro de uma pessoa que está o mês inteiro trabalhando no Brasil, né, dependendo do material, do que for feito, né. Então é difícil por causa dessa questão do câmbio, né, da moeda. E então isso, sem dúvida, essa questão de dinheiro, né, fez com que o Brasil também não enviasse pessoas, né, como foi só reduzindo cada vez mais nos últimos anos a quantidade de escritórios. Já eram pouquíssimos, né, para um país que tem aí a quinta língua mais falada do mundo, a quantidade de gente que a gente tem no Brasil, né, 235 milhões de habitantes, é um absurdo a gente não ter essa estrutura para acompanhar os fatos, né, a gente mastiga de outros jornais, agências, o que for, isso é muito ruim, então é muito importante a gente estar lá mesmo, né? Eu, assim, eu lamentei muito não poder, pelo menos, ter ido, como o Leonardo falou, para a Polônia, para acompanhar essa questão dos refugiados mesmo, da movimentação, mas eu não tive como,
né, fazer isso. Eu tive que pensar, assim, eu fiquei só adiando uma semana, e já deve ter quantas semanas que pode ir aí, as últimas que eu não fui até hoje, né, que eu posso simplesmente pegar aqui um trem, em algumas horas eu tô lá, né. Gabi, Leonardo, nós estávamos aí com esses jovens protagonistas, com a escuta bem sensível, né, das palavras de vocês, que bom, eu também estava aqui acompanhando de perto, e a gente tem uma primeira participação do Gabriel Santos. Gabriel, se for possível, abrir a sua câmera para dialogar direto com os nossos convidados. Gente, vou abrir aqui, peraí. Ih, tá de pijama. Ah, tô na cama. Para pegar ele agora, né, Gabi? Boa noite, gente. Eu queria fazer uma pergunta pro Léo e pra Gabi. Aqui mesmo nas nossas próprias produções, até na disciplina da Adriana, a gente já enfrenta naturalmente algumas dificuldades na produção, na apuração e nas captações, né, para fazer todos os materiais necessários. E aí eu queria saber de vocês dois qual ou quais foram os principais desafios de vocês assim durante essas produções e captações de vocês nesses conflitos. Parou aí para Gabi. Eu vou ter muito mais problema, eu acho que você, né? Você tem mais estrutura. O meu são todos, né? Muitos. Nossa, é muita coisa. Eu acho que depende até de qual foco seria, né? De técnico, de texto, de fontes, né? Às vezes de encontrar um produtor mesmo ali interessante. Tem que ser tudo, também tudo tem que bater, né? Você não pode pegar um produtor muito barato, mas também não pode pegar um muito caro, né? Então tem várias questões, né, de desafios, assim, essa foi a pergunta, né, mais ou menos nesse aspecto de dificuldades, Isso. né, então tem várias questões, assim, que tem que ser, né, observadas, né, de lugares mesmo para ir, será que se eu for fazer essa imagem ali, ou conversar com um pescador ali no porto, ou o que for, vai acontecer alguma coisa, vai cair uma bomba. Eu lembro de um episódio, a gente estava dentro de um carro, estava o taxista, o motorista do carro, que é um carro bem velho em Gaza, na faixa de Gaza, e aí a nossa produtora, né, a Fixer, que a gente usa sempre essa palavra Fixer, né, que a produtora seria uma outra coisa aqui no exterior, mas a gente fala Fixer, no português talvez seria produtora, e aí estava eu e uma outra jornalista alemã, e ela abriu uma garrafa com gás, eu acho, e aquele barulho, todo mundo já ficou assim assustado, o motorista olhou para trás, só o barulho da tanta tensão que tinha. Então, assim, a gente tem que lidar com todos esses problemas, né, esses vistos, autorizações, permissões, entrada, qual lugar, o horário, mas o tempo, né, arquivo, material para você ter para guardar as imagens e tudo, então acho que é muito desafio. Talvez se o Leonardo falando ali, eu vou talvez lembrar de mais alguns pontos. Eu acho que da parte estrutural, assim, eu de equipamento, assim, eu não tive nenhum problema, porque a gente acaba viajando com equipamento reserva, vai com equipamento, internet, a gente estava testando o Starlink lá do Elon Musk, que ajuda muito, é diferente, você tá na Amazônia, não tem sinal de internet ali, você tinha uma antena via satélite, você tinha 180 megas de internet, mas é porque também entra até que a Gabi falou da estrutura de quando você é freelance, quando você trabalha para um veículo de uma agência internacional que tem um outro budget, tem uma outra estrutura, enfim. Mas eu acho que em comum, assim, eu acho que talvez a língua, e quando é uma língua que não é costumeira, porque a gente fala inglês, a gente fala espanhol, então de uma certa forma você consegue trabalhar em cima do material, decupar um material com uma facilidade. Agora, quando você não fala ucraniano, é completamente difícil. Eu lembro, assim, nos meus primeiros dias com o meu fixer, que também era meu tradutor, eu não tive a oportunidade, igual a Gabi teve, de escolher, de ter essa afinidade. Então, normalmente, o fixer era designado para nós, para minha equipe, né? No caso de Kiev, eu podia escolher um fixer ou outro que estava dentro do time, mas em Zaporizhia era uma pessoa que estava destacada, e eu lembro nos primeiros dias que eu tenho aquela coisa de... Porque quando você trabalha em uma agência, é diferente de uma estrutura de TV também.
eu edito meu material. Então, eu produzo, eu filmo e eu edito. Quando você trabalha numa televisão, às vezes você só gera o sinal, só gera a imagem que você captou e alguém em São Paulo, alguém no Rio de Janeiro trabalha nesse material. E aí eu queria alguma coisa forte, e aí o fixer virava para mim assim e falava assim, não, me dá o seu computador que eu edito e corto os soundbites, as partes, os fragmentos da entrevista mais importante. Eu falei, não, eu quero que você traduza para mim. Eu quero escutar e eu quero falar assim, então eu vou cortar aqui desse ponto A e ponto B. E no começo a gente meio que se estranhou porque queria editar no computador, e eu falei, não, eu quero saber, porque para mim, no meu storyline aqui, no meu timeline, eu quero saber, eu que quero escolher o que é mais importante. E aí no final a gente se acertou, a gente criou um fluxo de trabalho que foi muito mais fácil na hora de decupar, enfim. E aí a gente teve aquele estresse inicial de tradução e depois a gente alinhou tudo. Então, eu acho que para mim o desafio foi realmente essa questão da língua, que hoje em dia também com o Google Tradutor não é a mesma coisa, mas muitas vezes auxilia. Essa matéria das crianças, por exemplo, que eu mostrei, tem uma história muito engraçada com ela, que quando a gente foi fazer essa história, não tinha nenhum fixer, nenhum tradutor disponível no escritório, já estava em Kiev. Então eu fui com um fotógrafo que falava um pouco de inglês, mas o fotógrafo, ele quer ficar fazendo foto, ele não quer ficar traduzindo para mim enquanto eu estou ali fazendo a entrevista. E aí eu lembrei que eu falei assim, não, peraí, eu vou pegar o Google Tradutor. Aí eu botava no Google Tradutor, botava o play para a criança ucraniana escutar, ela escutava, aí eu falava, peraí, enquanto ela não estava falando, eu apertava o microfone aqui e começava a escutar o que ela estava me falando. Então, mais ou menos eu tinha um contexto, tinha uma técnica de repetir uma pergunta ou outra, que eu talvez pensava que a criança não ia entender de uma outra forma, e no final o Google Tradutor me salvou, e eu precisei só do escritório da tradutora para indicar os pontos que eu deveria cortar. Eu acho que é legal vocês fazerem as perguntas também, que às vezes a gente deixa de falar algum ponto, né, que vocês talvez tenham interesse, né, de saber. Então, não fique com vergonha. Se tiverem também com vontade, pode escrever no Instagram, né, no Leonardo, no meu também, que é o Gabi de todo mundo, né. A gente gosta de Inclusive, falar foi pouco. uma forma que eu... Como? A gente gosta de falar pouco. Não, eu se deixar é aqui, 1h27 da manhã aqui, né, para mim. Pessoal, eu ainda vou fazer mais uma pergunta sobre a questão de ser jornalista no exterior, né? A gente começa trabalhando no Brasil, às vezes quem não tem, né, oportunidade de exercer a profissão lá fora precocemente. A Gabi aí como jornalista independente, para mim é algo super diferente, é uma pergunta bem pessoal mesmo. Quem tem esse anseio de querer ir para fora, como que é construir isso? Isso tem que ser planejado desde o princípio, ou no caso de vocês, foi uma oportunidade que surgiu, ou vocês já pensavam, tipo, não, eu vou trabalhar fora do país, eu tenho essa necessidade de expandir meus horizontes? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Eu acho que a gente estava falando ali, né, que a gente nunca está preparado, né, mesmo fazendo os cursos de uma semana, ou fazendo 30 vezes esses cursos de uma semana ou de 2 dias, a gente nunca está preparado, né, nunca vamos ser preparados para ser presidentes da república, etc. Mas a gente faz algumas coisas que ajudam, né, a gente tem que estar por dentro da história, que é algo muito importante, e para trabalhar no exterior, quando a gente acabou de falar aqui das dificuldades, então a gente acaba falando agora das soluções, né, questão da língua, né? Estudar idiomas. Não estou falando para o Leonardo estudar ucraniano e russo, porque é uma língua muito complicada mesmo, né? Mas assim, qual que é a base? Ele tinha ali pelo menos o inglês, né? Spasiba, pожалуйста, né? Muito obrigado, de nada. Então, assim, pelo menos o inglês, né? Que é uma língua muito difícil também para nós do Brasil, porque não tem muito a ver com o nosso linguajar, não é igual ao espanhol, francês, italiano, o que for. É uma língua difícil no início. Foi para mim, mas hoje é algo fluente, a minha segunda língua, né, ou terceira. Então, assim, acho que o primeiro, aos pouquinhos, é a questão do idioma, da história, da geografia, isso é muito importante, né, que não tem como eu falar que Minas Gerais faz divisa com
é Pernambuco, né? Então a gente tem que estar por dentro do mundo, o que é o mundo, né? Então não adianta chegar e, né, assim, né? Foi um erro meu, por exemplo, por mais que a gente se prepara, né? Foi um erro meu no Egito, na Praça Tahrir, que quer dizer liberdade. Eu não sabia que tinha lá uma série de estupros coletivos. Eu não sabia, e eu estava lá com, na época, uma colega de trabalho, e ela foi, né, vítima de um estupro coletivo. Eu não sabia, mas eu já sabia que era um lugar perigoso, que a gente tinha que tomar todas as medidas possíveis, cabíveis, e eu falei, olha, vamos ficar perto aqui do... Porque a gente tem umas dicas, nós como brasileiros, isso nos ajuda muito, né, porque a nossa vida já é muito complicada. A gente pega um ônibus, às vezes 3 horas para chegar no lugar, 2 horas, né, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte mesmo, a gente fica muito tempo. Então, nós já somos muito fortes, né. Muitas cenas que eu vi na faixa de Gaza, eu vi nas enchentes do Brasil, né, nas aberturas de barragem, era a mesma coisa, só que em contextos diferentes. Então, assim, não era um choque tão grande para mim quanto para um holandês ou para alguém de um país desenvolvido, né? Então, esse caso aí foi uma falta de informação. Então, assim, estar formado de todas as formas, né? Formado de todas as formas, virou poema, mas, assim, se mover, né? Ficar parado não tem jeito. Eu acho que um jornalista, quando ele não se atualiza e quando ele não tenta sempre aprender, sempre se preparar, assim, eu acho que é um erro gravíssimo. Então, se você quer ter um outro tipo de experiência, talvez ser do Brasil, é óbvio, a gente tem um sistema, muitas vezes, que não nos proporciona estudar inglês, não nos dá acesso à língua, e vou muito mais longe. Tem muita gente hoje no Brasil que não fala espanhol. Então, é uma língua similar, mas não é. Então, às vezes, trabalhar, cultivar e tentar planejar, claro, falar assim, olha, eu quero morar na Espanha, então vou aprender espanhol. Mas, e ter essa noção, olha, se eu souber inglês, eu vou me virar em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo eu vou me virar com inglês. Isso é uma coisa evidente, que às vezes as pessoas têm medo, têm aversão à língua. Tem muita gente que tem dificuldade, muita gente tem dificuldade. Então, eu acho que primeiro é planificar os seus objetivos, né? Mas como a Gabi falou, a gente nunca está preparado para isso. Então, eu posso ter o melhor professor de inglês, posso ter tido um intercâmbio maravilhoso, quando eu chego no leste da Ucrânia com aquele acento ucraniano, eu não entendo uma palavra em inglês, eu fico, gente, mas eu me preparei, não é? Você tem que aprender essa diversidade. E isso eu acho que é uma coisa muito legal, igual a Gabi falou, do brasileiro, assim, a gente sempre está esperando, a gente tem o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. Eu lembro que uma coisa que eu sempre aprendi é que o futebol pode te tirar de rascada. E a gente estava numa barreira lá na Ucrânia que o policial viu a nossa credencial, que é essa aqui, só que ele nunca tinha visto nessa região, o jornalista, então ele começou a pedir documento, ele começou a achar estranho. E eu olhei para ele e falei assim, Pelé, futebol. E ele começou a olhar assim, Pelé. Aí eu falei, I'm Brasília, que é brasileiro em ucraniano, acho que russo também, é Brasília. E aí eu falava, Brasília, Pelé. Aí ele olhou, ficou feliz, aí ele falou assim, vai. Mandou eu seguir em frente lá, acompanhar ele. E aí a gente mostrou para todo mundo que eu era brasileiro, aí eles ficaram olhando meu passaporte, que eles nunca tinham visto o passaporte brasileiro, e depois me liberaram. Então, é esse jeitinho brasileiro. Porque se você tá às vezes a gente tem outra lição que a gente tem que também aprender a entender as nacionalidades, né? Porque às vezes a gente trabalha com várias nacionalidades e a gente tem o nosso jeito brasileiro, o jeito de trabalhar, às vezes o americano ele é mais metódico, o inglês ele é mais fechado, então eu acho que também é uma outra dica de começar a se abrir às culturas. Eu acho isso que, Gabi, isso que você faz de estar viajando, ter vivido em várias partes do mundo, eu acho isso maravilhoso, porque você começa a entender de uma forma as culturas, entender as pessoas, o jeito delas, ler as pessoas dessa forma também, muito legal. Eu acho que é isso mesmo, disso tudo. Bom, gente, acho que eu vou
a gente está caminhando para o encerramento, eu imagino, né? Vou fazer uma última pergunta aqui. Entre as várias perguntas que a gente tem aqui ainda, eu e a Kelly, a gente tinha pensado em pedir uma dica mesmo para essa turma grande de estudantes, de futuros jornalistas aqui. Acho que vocês já falaram, né? Que é estudar e se preparar. Eu acho que, resumindo, é bem isso, né? Se preparar. Então, eu queria que vocês destacassem um episódio, uma imagem assim que tenha marcado vocês dentro dessa cobertura de guerra, assim, sabe? Às vezes é difícil, né? Como a Gabi falou, assim, ficar relembrando alguns momentos e tudo, mas assim, algo que tenha sido, talvez não necessariamente algo chocante, mas algo até bonito, não sei, uma imagem que marcou vocês nessa cobertura. Talvez você que está mais fresco, eu lembrei aqui de um... Já estou aqui com a boca no trombone. As mulheres, elas são muito expressivas, né, nesses momentos, porque o homem também, mas ele é mais... Não tem como, né, a gente falar que a mulher é sempre assim, o homem é sempre assado, mas a mulher, geralmente, ela se expressa muito forte, né, como aquela da vela, que o Leonardo mostrou. E eu lembro de uma senhora na cidade de Erbil, no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano, em pleno Estado Islâmico, ela sem casa, né, sem nada, elas tiveram que largar tudo. Até a roupa não dava certo, porque já tinha sido, estava toda suja, ela teve que pegar outra roupa, né, de doação. E ela sem os dentes na boca, ela péssima, assim, horrível, ela falando, me fala o que eu for, o que quiser, eu vou trabalhar, vou fazer o que for. Assim, você vê uma senhora já com quase 70 anos falando isso, naquela situação, no país dela, não tem nada a ver com aquilo que estava acontecendo, é algo muito forte, é algo muito difícil. Em vários casos, assim, eu acho que agora na Ucrânia, desde do lado humano até do lado atípico, assim, teve uma situação que me chamou muita atenção. Eu tenho até um vídeo que a gente estava dirigindo na estrada, uma estrada deserta, não tinha ninguém, de repente passam uns 4 caças ucranianos assim, rasante, baixa altura, no meio da estrada, praticamente quase em cima do carro. E isso chamou muita atenção, assim, porque é uma coisa que a gente não está acostumado. Um rasante do caça a baixa altura. E tem o lado humano que me impressiona muito do povo ucraniano, que é aquela... similar até que a Gabi falou, que eles perderam tudo, não tinham nada, e essa senhora da vela, ela queria me dar uma balinha, assim, ela não tinha o que comer, mas ela tinha uma balinha, ela queria, não, pega essa balinha, come essa balinha, eu não quero aceitar, e aí no final, eu aceitei com uma dor no coração de que ela tá dando uma balinha que, sei lá, pode enganar a fome dela, e ela tá me dando o pouco que ela tinha. E em todo momento ela queria me convidar para jantar na casa dela, no trailer dela ali na frente, o pouco que ela tinha de comida enlatada que ela conseguiu. E são coisas, são cenas assim que marcam muito, assim, principalmente no lado humano, né? Essa da senhora que eu disse é até uma situação que a gente pode viver no Brasil, né? Mas você tem todo aquele contexto, né? O Iraque é muito quente, né? 50 graus, então é algo assim, tudo no extremo, né? Mas eu acho que o pior é essa sensação de que qualquer lugar pode cair um míssil, apesar que, né, Israel geralmente avisa onde mais ou menos joga uns bilhetes, às vezes passa primeiro um avião jogando uns papéis, assim, nós vamos atacar tal lugar. Mas, né, mesmo assim pode acontecer, né? Eu lembro que um cessar-fogo tinha terminado, que tem um cessar-fogo também, né, que às vezes a gente pode mover um pouco mais, nós vamos fazer um cessar-fogo, mas sempre tem essa sensação de que a gente pode ser atingido. Eu lembro, sair de Gaza, o cessar-fogo tinha acabado, eu tinha que sair para chegar em Israel de volta, tinha acabado aquela tensão assim, andando, correndo, para chegar próximo ali ao controle e sair. Foi algo muito forte. Você fica pensando nas pessoas que vivem ali aquilo 24 horas, né? Que é difícil demais. A guerra não vale a pena, né, gente? Assim, não é que a gente gosta de cobrir guerra, mas é porque é algo... Eu gosto de cobrir grandes eventos também, né? Olimpíadas, visitas do Papa, cobri várias visitas do Papa em diversos lugares.
eu gosto disso, é uma atração que eu tenho mesmo. E a guerra acabou vindo, né, no decorrer, assim, não tenho, eu não quis, por isso eu não tive que mudar de Israel, né, para não ter isso como rotina da minha vida, né, que a guerra não virasse a minha vida, que é muito difícil, é muito chato, como todos já sabem, né. Gabi, que nós possamos, inclusive, em outras oportunidades, né, conversar sobre outras coberturas com menos guerra, né? Tomara que Sim, a gente tenha a oportunidade tem de muita estarmos juntos, coisa. né, com outros motes para conversar. Eu quero agradecer muito, né, aos meus companheiros, pesquisadores, mestrandos do PPG-Com, Kelly e Vitor, né, tanto pela pré-produção desses convidados, quanto também pela orquestração, né, dessa entrevista super bacana. E quero agradecer também, né, Gabi, estás quase 2 da manhã já, né, Gabi? Quase duas da 20 manhã para as conosco. 2, eu vou acordar cedo amanhã. Assim, umas 8 horas eu tenho que acordar, tá ok. É Daqui a, ótimo, a energia é gostosa. daqui a pouco, né? Leonardo, também quero agradecer muito vocês, né? Com a Obrigado. participação de vocês, vocês enriqueceram muito, não só o seminário em si, mas eu tenho certeza que as reflexões de cada um de nós que estamos aqui, especialmente desses jovens realizadores que daqui a pouco estão formando também, que vão buscar, seja o seu lugar no mercado de trabalho, seja como pesquisador da área audiovisual, né? Então, eu quero agradecer de coração a participação de vocês, o esforço, a liberação da agenda por estar conosco, né? Léo, eu interrompi a sua fala, por favor. Não, só falei obrigado. Então, em nome dessa família UFOP, eu queria falar para vocês também, né? Quando vocês estiverem por aqui, nossa casa está aberta, né? Também, quando vocês precisarem de nós, em nome dos outros professores do curso, em nome da universidade que eu represento, já me coloco super à disposição. Quando vocês precisarem de nós, fiquem muito à vontade, tá? A infraestrutura que a gente tem, a casa e os nossos esforços estão à disposição de vocês. E quero desejar, né, nessa vida profissional que vocês continuem sendo os profissionais que vocês demonstraram hoje aqui conosco, né, com essa presença ética tão forte e com esse nível de sensibilidade para com o outro e com a outra que vocês promovem esses registros tão difíceis, né, que cada um de nós sabe dentro desses conflitos armados, dentro dessa guerra. Que esse evento possa catalisar ainda mais a qualidade que vocês apresentaram hoje para nós e o trabalho que vocês vêm fazendo aí nos últimos anos. Desejo todo sucesso profissional e pessoal também para vocês, tá bem? É importante, né, para a gente conseguir fazer o resto, né? Não tem como viver só de guerra, ficar postando só coisa ruim e tudo. Quando eu estava em Israel e tudo, depois eu tive que mudar. Tô até feliz aqui que eu recebi uma mensagem de um menino que eu conheci no fim de semana, tá vendo? A vida segue, né? Mas olha, eu queria só deixar rapidíssimo mesmo uma dica, gente, não fiquem desanimados, não é impossível, sabe? Não é algo assim, nós não somos seres de outro planeta, né, o Leonardo e eu. Isso é possível, é o estudo, é a busca, ela vai acontecendo de formas diferentes para cada um, né? Mas tem que vir de você também, né? Não adianta ser uma boa atriz e você não fazer ali no palco o negócio, né? Onde que cadê a ação? Tá aqui dentro, não tá. Você tem que agir, você tem que ir atrás. Pode ser tímida, você pode ser o que for, mas você tem que ter essa iniciativa também de procurar, de escrever alguns lugares, sabe, a internet está aí a usar ao seu favor, né? Das informações todas aí espalhadas. Então, se for do seu interesse de trabalhar, né, com isso também, com o jornalismo internacional, é no passo a passo, né? Nada é de uma hora para outra, e sempre isso, gente, sempre aprendizado, sempre atualização, não tem como, né? A ferramenta do Instagram muda de hoje, daqui a 3 meses, e também muda o mundo, né? Não só os stories, reels, etc., né? Tudo vai se atualizando, então tá aí nesse processo, jornalismo, jornada, então não tem como ficar parado no ontem, não. É isso, eu acho que não ter medo de colocar a cara, de arriscar, de tentar. Tem muitos programas internacionais de jornalismo, inclusive eu tenho amigas e amigos que hoje aplicaram para bolsas, que ajudam. O Pulitzer Center é muito legal,
tem muita bolsa que pode te levar ao mundo, te levar, inclusive dentro do Brasil, por exemplo, na Amazônia, para contar histórias. Eu deixo também disponível aí, a Reuters, ela está com um programa de estágio aberto, então se vocês podem se candidatar, não é um empecilho você vir de outro estado, desde que você esteja disposto a vir experimentar uma nova cidade. Enfim, a gente tem essa oportunidade também, tem oportunidades no mundo inteiro, então você pode se aplicar. E é isso, eu acho que foi uma experiência gigantesca, muito legal ter conversado com você, Gabi. Foi bem legal ver esses dois lados, né? Porque às vezes eu já fui freelancer um dia, eu já vendia, eu fazia foto e vendia foto a R$20 para a Folha Press, Agência Estado. Então é muito legal ter essa experiência e ter esse diálogo e poder mostrar para as pessoas que é isso, é o que você falou, Gabi. A gente nós não somos semideuses, a gente não fica no Olimpo, a gente é humano, a gente chora, a gente vibra a cada matéria. Quando a gente muda a vida de uma pessoa, a gente vibra quando a gente dá uma exclusiva, quando a gente dá um furo. E é isso, é poder falar, poder mostrar para todos assim que o jornalismo é isso, é apaixonante. A gente sofre, às vezes, a gente se abdica de algumas coisas, às vezes a o namorado quer matar vocês, mas que acontece muito, mas faz parte. E às vezes o pai e a mãe também choram, morrem de saudade, mas faz parte também. Jornalismo é isso. Ou então E acha é um fazer com namorado ou amor. namorada jornalista, né? Que aí vai junto. Ou uma É meio namorada que entende, complicado. namorada que entende. Mas é isso. E, professor, fico à disposição aí também quando, se um dia o senhor vier, a sua turma vier aqui a São Paulo, conhecer a redação da Reuters, vai ser um prazer receber todos vocês também. Pode ter certeza que o prazer será nosso. Então, Gabi, Léo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço virtual para vocês aí, que vocês possam ser, né, esses humanos maravilhosos e profissionais que a gente tanto respeita e que quer ver cada vez mais aí desenvolvendo seus trabalhos. Só queria lembrar, né, para quem está conosco, que amanhã tem mais terceiro seminário de jornalismo audiovisual. Nós vamos estar trabalhando com crônicas para TV e o nosso convidado, né, especial amanhã também é Humberto Borges, que tem uma trajetória longa aí pela TVE e aí vai trazer um outro saber para dialogar conosco. Então, uma ótima noite para vocês, tá? E até amanhã no nosso seminário. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Prazer, gente. Até a próxima. Prazer. Obrigado. Gabi de todo mundo no Instagram, hein? Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Acaba. Conseguimos, né?